para entender Foucault, a gente precisa falar de estruturalismo. Foucault não vai, na verdade, saber se ele é um estruturalista ou não. Ele vai ter, eu diria, uma relação de amor e ódio com o estruturalismo. Ele vai dizer, por exemplo, num artigo chamado A Filosofia Estruturalista Permite Diagnosticar a Atualidade, de 1967, onde ele se porta como estruturalista. Perguntam para ele se é verdade que ele era o papa do estruturalismo, ele vai dizer: eu sou mais o coroinha do estruturalismo. Eu peguei a missa já estava andando quando eu cheguei, certo? E de fato já estava. Segundo um grande historiador do estruturalismo, que tem um livro chamado História do Estruturalismo, chamado François Dossy, o estruturalismo surge em 1916 com o curso de Linguística Geral do Ferdinand Saussure e vai ter realmente reconhecimento com a antropologia estrutural de Lévi-Strauss, certo? Então, nessa entrevista que eu citei, o Foucault vai dizer: não há um manual, nem um tratado sobre estruturalismo. O estruturalismo é muito mais uma atividade teórica no interior de determinados domínios e não pode haver uma teoria geral do estruturalismo. Então, entender que o estruturalismo é mais uma atividade do que uma teoria sólida e estratificada. O Dossy, então, só para quem tiver curiosidade, ele vai dizer que existem 4 mosqueteiros do estruturalismo, que é Michel Foucault, Louis Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan e Lévi-Strauss. São 5. Não sei se isso é uma piada, ele não explica. Ele vai dizer os 4 mosqueteiros do estruturalismo, que na verdade são 5, e deixa por isso mesmo. Então, lidem com isso. Então, vamos não se preocupar muito se Foucault é estruturalista ou não. Ele vai aceitar que ele é, depois ele vai dizer que ele caminha lado a lado com o estruturalismo por uma série de motivos, mas ele não é um estruturalista. E depois ele vai dizer, vou até pegar aqui a citação: não sou estruturalista, jamais fui e pretendo não sê-lo. Forte, né? para alguém que alguns anos atrás estava dizendo que era o coroinha. Então, eu sou a favor de deixar essa questão de lado e focar num dos pontos que fazem a gente se aproximar a Foucault do estruturalismo, que é a ideia de um pensamento, uma filosofia que contesta aquilo que a gente pode chamar de estatuto do sujeito, primazia do sujeito, ou falar de uma filosofia do sujeito, ou até mesmo de uma estratégia sem sujeito. Vamos pensar o que seria uma estratégia sem sujeito, porque os sujeitos fazem estratégias para atingir fins, certo? Existem estratégias sem sujeitos? Vou dar um exemplo que Foucault não gostaria, porque é um exemplo orgânico, e Foucault chega numa entrevista e fala: mas eu nunca usei o exemplo do organismo, certo? Mas pensa num sistema imunológico, certo? Você está doente, está com uma gripe. O que vai acontecer com inúmeras bactérias, inúmeros micro-organismos dentro de você? Eles vão se reunir e vão combater, e muitas vezes, a maior parte das vezes, eles vão vencer essa doença. Isso é uma estratégia. Mas eles não estão lá dentro falando: nossa, né, vamos salvar o Daniel, precisamos salvar. Não existem sujeitos lá dentro, eles estão estrategicamente combatendo essa doença, mas eles não estão na qualidade de sujeitos. Foucault está querendo contestar, na verdade, aquilo que a gente chama de filosofia do sujeito, que, por exemplo, está presente em Descartes. Descartes é um bom livro para você entender o que é uma filosofia do sujeito. Para Descartes, o conhecimento ele depende do sujeito. É o sujeito que funda o conhecimento, é dentro do sujeito, com uma relação que ele vai ter com o próprio Deus, na verdade, que o conhecimento é possível, o conhecimento certo, o conhecimento verdadeiro, certo? Agora vamos pensar assim. Então, se a gente pensa em estratégia sem sujeito, vamos pensar, por exemplo, para trazer mais para o mundo real, a sociedade. O que é a sociedade? A sociedade é criada pelos sujeitos? Somos nós que criamos as sociedades? Se você for parar para pensar, sim, não está errado dizer que nós criamos a sociedade, mas também não está errado dizer que a sociedade nos cria.
certo? Porque veja bem, quando a gente nasce, a gente já herda uma série de crenças, a gente já herda uma série de comportamentos, certo? Então, pegar um modelo social tal como se encontra hoje, ele foi criado pelos indivíduos, mas ao longo de décadas, de séculos, às vezes tem coisas que a base, a existência está através de milênios, certo? Então nos escapa. Até quem nós somos, a própria subjetividade, os próprios indivíduos que participam dessas estratégias, que participam da formulação da sociedade, que criam estratégias para seus interesses e não outros interesses serem vencedores na sociedade, eles também foram criados pela própria sociedade, que inclusive despertou esses desejos, essas crenças, essa possibilidade de se inserir em alguma relação de poder que te permite fazer parte dessa estratégia. Isso é um pouco complicado, é começar a pensar, certo? Então você vai pensar em prisão, o sistema disciplinar, quando a gente for falar, se a gente for falar, por exemplo, de patriarcado, de racismo, certo? Entender que sim, os sujeitos vão propagar o patriarcado, vão propagar o racismo, vão inclusive renovar e inserir-se em relações de poder contra, que são de resistência ou que são de manutenção, mas veja bem, ninguém parou e criou estrategicamente, agora vai ser assim, certo? É sempre nas próprias relações. Então é uma estratégia sem sujeito. Você pode entender qual que é essa estratégia, você pode entender o funcionamento, você pode entender a história, traçar a história, que então faz parte da atividade de Foucault, né? Fazer a história sobre algo, certo? Mas você não vai identificar de fato aquele indivíduo que pensou, agora eu vou criar o patriarcado, agora eu vou criar o poder disciplinar, certo? Então essa aula é só para a gente começar a pensar na ideia de uma filosofia sem sujeito, que não nega os sujeitos, que não nega a participação direta desses sujeitos nessas estruturas. Então a gente vai usar o termo estrutura nessa aula, depois a gente vai entender que Foucault usa o termo discurso e depois o termo dispositivo, certo? Então tem aí certa confusão terminológica, o que significa, qual que é a diferença entre um e entre outro. Foucault é um pouco complexo nesse assunto, até por ele mudar de ideia, por ele abandonar alguns termos e começar a usar outros, às vezes parecidos, às vezes nem tão parecidos, mas certo? Então a gente até divide Foucault em 3 eixos, a obra de Foucault em 3 eixos. Então tem uma série de questões complicadas aí, quando a gente for falar de poder, várias vezes eu vou voltar e convidar vocês a pensar nessa ideia de uma filosofia sem sujeito, certo? Independente se a gente vai chamar isso de estruturalismo ou não, não é o objetivo daqui, porque estruturalismo é um rótulo, certo? A ideia é entender esse pensamento que pode ou não ser chamado de estruturalista. Então, vejam bem, a sociedade, ela cria os indivíduos dentro de relações de saber e poder, e ao criar esses indivíduos recriam a sociedade. É cíclico. Foucault não está buscando uma origem, um momento fundacional onde tudo começou, onde quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, o homem ou a sociedade, o sujeito ou a sociedade, certo? Não é esse jogo que ele está jogando. Ele está jogando o jogo da compreensão dessas estruturas, então, ou desses dispositivos, certo? Que a gente pode fazer. O filósofo, ele abdica de procurar o eterno, certo? Foucault é alguém que ele prescinde de metafísica, por exemplo, o que leva então ao segundo ponto, que é dessa aula, que é o ceticismo de Foucault. Foucault é um grande cético do nosso tempo, já dizia John Rashman, já dizia Paul Veyne, amigo pessoal de Foucault. Ele é o grande cético do nosso tempo. O que significa isso? Significa que se ele está analisando essas estruturas, já ciente de que ele não pode se remeter ao eterno, ele é um Nietzscheano, certo? Foucault nunca vai dizer, por exemplo, pelo menos no que a gente tem aí nas várias entrevistas que eu já li, obras, ele nunca vai dizer, por exemplo, eu sou ateu. Mas é óbvio que ele é ateu. Se ele diz que ele é Nietzscheano, ele é ateu. Na verdade, ele é mais do que ateu, ele prescinde de qualquer metafísica. Foucault não é um metafísico. E ele tenta então encarar o desafio de fazer uma filosofia sem metafísica. Isso é muito importante. E ser
sem metafísica significa, de certa forma, ser um cético. Então veja bem, mas ele não é um cético só perante a metafísica. Ele é um cético perante as relações de poder e a legitimidade dessas relações de poder. Certo? Eu vou dar um exemplo. Quando Foucault vai estudar as prisões em Vigiar e Punir, ele vai dizer, as prisões surgiram, elas tinham esse objetivo. As pessoas começaram a instaurar as prisões, elas tinham, por exemplo, elas queriam acabar com a violência do suplício. Suplício que era uma pena violenta, ele começa a Vigiar e Punir narrando um suplício do cara sendo amarrado nos dois braços, nas duas pernas, e seja arrastado, desmembrado por cavalos. Certo? Vai ver isso com calma, vou destrinchar Vigiar e Punir só para vocês terem uma ideia. E a prisão ela surge de certa forma como uma resposta a toda essa violência ao suplício. Uma resposta de uma mudança estrutural de relações de poder que já não se mantém. Essa relação do poder feudal, etc., que começa a surgir um outro tipo de poder. Então, mas a prisão ela surge então com o discurso humanista, ela surge com o objetivo de até inserir o cidadão na sociedade, com o objetivo de dissuadir o crime, diminuir a criminalidade, e ela não entrega nada disso. Ela é um fracasso. Mas o fracasso dela é seguido pela sua constante manutenção, ampliação. Hoje a gente vive a maior sociedade carcerária que o mundo já viu. Então veja bem, mas como? Se ela fracassou. Então o ceticismo de Foucault é dizer, então não foi fracasso. Se ela está sendo mantida com tanto entusiasmo, se ela dá legitimidade a certas relações de poder que existem e se fortalecem até hoje, então ela foi um sucesso. A questão é que o alvo é outro. E o alvo precisa se esconder. Ele precisa se mascarar com outros discursos que vão dar legitimidade. A legitimidade da prisão, ela vai encontrar em um discurso. Mas o objetivo, as relações de poder dela são outras. É outra coisa que garante o sucesso dela. E eu não vou falar disso agora, para deixar vocês um pouco curiosos, porque a gente precisa falar de relações de poder, a gente precisa falar da relação entre o poder e o saber, da microfísica do poder, chegar mais para frente para entender então qual que é esse papel das prisões, certo? O que eu quero convidar vocês é para, a partir de agora, pensar um pouco o que seria uma filosofia sem sujeito. Pode não fazer muito sentido, pode trazer uma série de problemas filosóficos, começar a pensar a partir disso. Tem que ser construído, eu venho pensando nisso há 10 anos e às vezes ainda tenho dificuldade. E pensar então que muitas vezes relações de poder que se apresentam para nós com um discurso, na verdade se remetem a outra coisa. E você entender isso não como um efeito colateral, não como algo periférico, não como algo que estão tentando resolver e ainda não arranjaram. Não estão tentando resolver, já está bem sucedida. A prisão é um sucesso. A generalização da prisão, a sociedade carcerária é um sucesso. O que a gente precisa entender é para quem. Bom, gente, se você gostou, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sininho, você pode dar like, você pode dar dislike se não gostou, vai fundo. E você pode compartilhar com alguém que você gosta, na timeline, enfim, certo? Ajudar, dar uma crescida aí no canal, vai que dá certo, vai que... enfim, estou bem motivado para continuar trazendo. Tem várias aulas de introdução a Foucault, tem várias outras ideias de trazer filosofia aí para vocês. Também estou aceitando sugestões, porque também tem várias dúvidas, estou usando as terças-feiras para experimentar e as quintas-feiras para colocar uma aula sobre Foucault, então pode aparecer qualquer coisa na terça-feira, tá? Ou até não aparecer nada, né? Hoje eu furei o pneu do meu carro e já tive um estresse bastante grande e tinha deletado as aulas que eu tinha reserva porque eu não estava satisfeito, então fica aí... enfim, essas reflexões, gostaria que estamos ainda começando com calma, porque Foucault tem que ser digerido mesmo, tá bom? Boa noite.